Beleza, turma, professor Gustavo Lima chegando com mais uma videoaula e hoje correção da atividade extra-classe do dia 2 de maio, versão eletricidade instrumental. Show de bola? Fica comigo até o final da videoaula e vamos para a lousa. Atividade extra-classe, correção. Em aula prática de medição de tensão alternada, mediu-se no transformador de 220/12 volts as seguintes tensões: na entrada 217,5 volts e na saída 11,8. Calcule o erro percentual da entrada e da saída. Primeiro passo é explicar para vocês o que é um transformador. É esse pequeno dispositivo da categoria eletromecânica, estático, porque ele não tem partes móveis, e ele recebe na sua entrada 220, geralmente é esse vermelho aqui, a fase, e um dos outros dois a gente liga no neutro, tem que ver a configuração dele. E na saída, entre um amarelo e o cinza, 12. Se eu ligar entre amarelo e amarelo, dá 24, porque tem aqui em cima dele 12 mais 12. E o seu funcionamento, basicamente, é dado pela figura aqui da direita. Ele recebe um sinal chamado circuito primário, ligado na tomada, em geral, no caso do Nordeste, 220 volts, e a saída vai depender da construção do transformador. Isso aqui é só um exemplo de transformador, que é o que a gente vai ter contato na aula prática, que é o de 220/12 volts. E como isso ocorre? Ocorre por um efeito chamado efeito eletromagnético. Temos aqui um núcleo de ferro e duas bobinas de fio enrolado. Um lado eu tenho X voltas e esse outro lado aqui eu tenho uma quantidade maior. De modo que quando eu recebo 220, eu vou fazer uma matemática aqui proporcional que vai diminuir no secundário o valor dessa tensão. Para resolver a questão, vamos apagar o transformador aqui da esquerda para liberar espaço e fazer aqui algumas anotações antes de usar a calculadora. Deixa eu só organizar aqui as cores. Esse aqui muito bem. 220 é o teórico na entrada, 12 é o teórico na saída. Já o medido, 217,5 volts e 11,8 volts. Lembrando lá do nosso erro percentual é o V. Vou colocar aqui para caber V medido menos o V nominal, o V teórico, sobre o V teórico, valor teórico, vezes 100, para dar em porcentagem. Nosso primeiro exemplo é o 217,5 menos 220 sobre 220 vezes 100. Acompanhem o áudio, a letra aqui não está tão boa, mas aí vocês pausam e copiam. Para essa resolução aqui, vamos aqui para a calculadora, 217,5 menos 220 menos 2,5. Vou dividir por 220 igual. E ainda falta o 100 vezes 100 para dar em porcentagem, 1,13. Como tem esses 6 aqui, vamos arredondar para 1,14. Nosso primeiro cálculo de erro, menos, muito importante esse menos, 1,14%. O que representa, turma, esse menos? Representa que o valor medido está abaixo do nominal. É importante ter esse menos. Não se apaga em cálculo de erro o valor negativo, caso ele surja. Ok?
E o próximo? O próximo, vamos ver se a gente aperta aqui, mas deixa eu fazer com outra cor para não confundir. Aqui pode ser... Certo. O próximo é, de novo, erro percentual. Não vou copiar a fórmula, mas ela está aqui em cima, ó, o valor medido. Quanto foi o valor medido na saída? 11,8 menos o valor teórico ou valor nominal dividido por 12 vezes 100 igual. Deixa eu fazer aqui uma setinha. Erro percentual. Vamos voltar para a calculadora, apagar isso aqui e começar novamente. 11,8 menos, deu 12, igual. Divide pelo nominal, que é 12, e multiplica por 100 para deixar em percentual. Aqui mais uma vez, entre a segunda e a terceira casa é maior que 5, vamos arredondar, 167. Menos, mais uma vez, o valor é abaixo, 167%. O valor medido é menor do que o valor teórico. Deixa eu fazer aqui uma setinha aqui, ó. Esse é com esse. E aqui no secundário, esse com esse. Vejam, calculem, confiram, pausa o vídeo e assim a gente vai anotando no caderno. Dúvidas? Por e-mail ou comentário no Google Sala de Aula. Deixa eu apagar aqui para a gente continuar, não terminou ainda, se liga. Vamos continuar aqui, utilizando o código de cores, determine o valor nominal do resistor abaixo. Quem acompanhou lá as videoaulas de teoria viu que existe um código, está aqui na tela, esse código colorido aqui, que vai permitir nos informar o valor nominal de um resistor comercial. Deixa eu voltar aqui para a cor azul. Primeiro passo de tudo, aqui você tem que garantir que o ouro, no caso, não veio a cor ouro. Vou riscar aqui só para ouro ou prata, tem que ficar na direita. Eita, aqui vai ficar borrado, prata. Essa é a condição para obter o valor correto do resistor. Se você virar e deixar o ouro para a esquerda, veja que ouro e prata, ó, dourado e prateado, não tem valor na primeira faixa. Por isso que o ouro e a prata obrigatoriamente tem que ficar na direita. Colocou na direita, aí sim podemos começar. Com qual cor? Marrom. Aí eu venho para a primeira faixa, que é essa daqui, ó. Qual o valor do marrom na primeira faixa? 1. Aí eu copio 1 aqui. Vou para a segunda faixa. Segunda cor, segunda faixa. Preto. Preto é 0. Anota o 0. Aí aqui onde os alunos, uma parte se confunde. Eu sempre chamo a atenção, mas sempre tem um ou outro que come bola, come mosca, passa batido. A terceira cor, turma, não é número. É quantidade de zeros. Como é isso? Tá aqui, ó, vermelho. Aí eu venho na terceira faixa. Olha o nome da terceira faixa. Faixa multiplicadora. Se eu venho no vermelho, eu vou multiplicar por 100. Multiplicar por 100 é a mesma coisa que colocar 2 zeros aqui depois dos dois primeiros. Assim eu formei o valor de 1000. 1000 o quê? 1000 ohms. Só que esse componente já vem com a tolerância de fábrica. O fabricante já nos diz quanto de erro o componente aceita. Dessa maneira eu vou colocar aqui um mais ou menos quanto. Está dizendo que é, estou estipulando que é ouro. Se é ouro, eu venho aqui, ó, na tolerância, ó, mais ou menos 5%. Se fosse prata, a prata seria 10%. Mas vamos manter aqui esse valor de 1000 ohms, mais ou menos 5%. Aproveitando, no comércio o pessoal está acostumado a chamar de 1 k-ohms. É importante saber se comunicar corretamente também na hora de adquirir seus componentes. Nesse exemplo aqui,
1 k-ohms é o mais utilizado no comércio. Show? Vamos para a última questão. Deixa eu apagar porque eu vi agora que fica atrapalhando no outro slide. Então, limpando aqui. Última questão. Dada a tela de um multímetro digital abaixo, responda qual a grandeza elétrica está sendo medida e qual o valor lido pelo instrumento. Esse é um modelo de instrumento que a gente vai ter a possibilidade de utilizar, que são os instrumentos digitais. Esse recorte aqui é de um instrumento portátil, exemplo similar ao apresentado em sala, só que no laboratório faremos uso do instrumento de bancada. Ele é bem maior e a disposição das informações será diferente. O que importa nesse tipo de leitura? Saber a grandeza. Já temos aqui um miliamperes. Miliamperes é de qual grandeza elétrica? É da intensidade de corrente. Temos dois tipos de intensidade de corrente, a contínua e a alternada. Nesse exemplo aqui, infelizmente ele não está sendo informado aqui. É porque para esse tipo de medição, a seleção de corrente contínua ou alternada é feita naquela chave seletora, aquela chavinha que eu vou girando no meio do multímetro portátil. Lá no laboratório, quando a gente for conhecer, são botões. Antes de medir, você escolhe se quer medir corrente contínua ou se quer medir corrente alternada. E por último, solicitado na questão é o valor. E, independente do valor, se esse valor aqui é em corrente contínua ou corrente alternada, o importante aqui é saber que é 23,4 miliamperes. Outro dado importante, o instrumento é construído, é fabricado no padrão inglês ou padrão americano. O que isso quer dizer? Que quem separa as casas decimais é o ponto. Já aqui no Brasil, os países que adotam o sistema internacional, quem separa a parte decimal é a vírgula. Muito cuidado, para essa medição aqui não é tanto problema, mas para cálculos acima de 1000, aí sim a gente tem problema, porque na calculadora vai mostrar 1,5 ohms, por exemplo, e não é. É 1500, 1,5 k-ohms é 1500 ohms separado por vírgula. Vamos ter que ter essa atenção na parte de cálculo de grandezas. Certo? Então, vamos finalizar. Eita. Certo? Então, vamos aqui só dar uma organizada. Show de bola, turma. Fechamos mais essa videoaula e deixo aqui o meu convite para vocês assistirem mais 2 videoaulas aqui do lado e conhecer a proposta do canal. Qualquer dúvida, comenta no Google Sala de Aula ou posta por e-mail. Fico por aqui, até a próxima, um forte abraço.